Boa tarde a todos, obrigado a todos pela presença. Desejo a todos nós paz, paz nos nossos sentimentos, paz nos nossos pensamentos, e que dessa forma nós nos tornemos receptivos às boas energias e boas inspirações que a espiritualidade superior sempre nos oferta, sempre nos disponibiliza, cabendo a nós, pela prática do bem e pela prece, nos tornarmos receptivos a ela. Que nós aproveitemos dessa forma ao máximo esse nosso encontro de estudos de hoje. Eu vim compartilhar aqui com vocês um breve estudo sobre esse tema, pressentimentos. Esse assunto foi proposto ali na nossa caixinha de sugestões de temas de palestras. E eu aceitei desenvolver um estudo sobre esse tema porque é um assunto que me é interessante desde mesmo antes de eu começar a estudar a doutrina espírita. Do final da minha infância até mais ou menos 16 anos atrás, eu era ateu convicto, né? Tudo que eu tinha tido acesso em termos de religião não tinha me falado nada ao coração. Mas mesmo naquela época, ainda aconteciam alguns processos que me intrigavam muito. Esses processos eram algumas ideias que eu tinha para resolver determinados problemas, ou mesmo alguns eventos que mais tarde acabavam por acontecer, eu conseguia visualizar na minha mente, mas em muitos deles eu sabia bem que eu não tinha nenhum elemento para ter chegado àquela conclusão, nenhum elemento que eu conhecesse. Então esse processo, mesmo comigo sendo ateu, me intrigava muito. Aí num dado instante, eu tive acesso aos ensinos da ciência, filosofia e religião espírita. E com isso eu comecei a visualizar melhor o processo pelo qual acontecem as intuições, dentre as quais os pressentimentos, que são um tipo de intuição. Se funcionou para mim, de repente pode ser também a porta de entrada para mais pessoas terem contato com a doutrina dos espíritos, né? A qual veio essencialmente não para ser melhor ou combater qualquer tipo de credo religioso, mas acima de tudo para combater o materialismo. Vamos começar então a estudar, buscando entender inicialmente o que significa a palavra. O que é pressentimento? Uma ferramenta fundamental para nós estudarmos quaisquer assuntos, não só em termos de doutrina espírita, mas quaisquer tipo de assunto, é o dicionário. Porque às vezes a gente acha que conhece o significado de alguma palavra, mas conhece em algum caso particular. Em determinado texto ou contexto, se nós não buscarmos o entendimento através do dicionário, a gente pode acabar se perdendo no entendimento dos textos e dos contextos que estamos estudando, né? Pois bem, no caso da palavra pressentimento, o dicionário Aurélio nos diz que é um sentimento intuitivo e alheio a uma causa conhecida, que permite a previsão de acontecimentos futuros. Intuição, palpite, presságio. Então mesmo o dicionário, que é uma ferramenta laica, né, não tem ligação direta com nenhuma doutrina religiosa, já nos diz que o sentimento é um tipo de intuição que permite que a gente anteveja um acontecimento, né? Agora, chegando para a doutrina espírita, né, na literatura espírita, eu começo referindo esse livro aqui, o Livro dos Médiuns, segunda obra das 5 obras básicas. No capítulo 15 da segunda parte, Allan Kardec fala sobre tipos de médiuns. Então ele fala sobre médiuns intuitivos, alguns tipos de médiuns que ele elenca, e ele fala no item 184 sobre médiuns de pressentimentos. E ali ele traz uma definição sobre pressentimento. Ele nos diz que o pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras. Uma definição breve, mas já que ilustra bastante. É um tipo de intuição. Vaga porque não vai nos dar uma certeza sobre o acontecimento, já que essa certeza não existe, sobre coisas que para nós ainda não aconteceram. Nós já vamos ver por que eu estou dizendo isso. Então, pressentimento, é bom nós já fixarmos esse conceito. Pressentimento nos indica tendências, não nos indica certezas. Porque a nossa ação, a ação de todas as pessoas à nossa volta, determina os desdobramentos dos acontecimentos futuros. Então, nós podemos mudar o nosso futuro constantemente, mas o pressentimento nos indica tendências, não certezas. Ainda pegando mais um livro de Kardec, que é este aqui, O que é o Espiritismo? Um livro consideravelmente menor que as obras básicas, né? Também de autoria de Allan Kardec, e recomendado pelo próprio Kardec como sendo a obra de estudo inicial do Espiritismo. Eu recomendo que nós comecemos por este livro aqui. No capítulo 3 desse livro, chamado Solução de Alguns Problemas pela Doutrina Espírita, no item 138, Kardec nos diz que pressentimentos
São recordações vagas e intuitivas do que o espírito aprendeu em seus momentos de liberdade. E, algumas vezes, avisos ocultos dados por espíritos benévolos. Nós já vimos aí que tem dois tipos de pressentimento. Nem todo pressentimento é um aviso oculto. Oculto não tem nada de ocultismo, tá? É um aviso suave, sem ser uma determinação. É uma dica dada por um espírito, mas nem todo pressentimento é. Como nós já vimos aí, podem ser recordações vagas e intuitivas do próprio espírito, do aprendizado dele mesmo. Nós vamos desenvolver isso mais à frente. Aí nós tivemos 3 exemplos de obras falando sobre pressentimentos, mas o livro da codificação que aborda em maior profundidade este tema é a Gênese, a 5ª e última obra básica de Kardec. A parte final do livro A Gênese se destina a estudar as previsões ou as predições do Evangelho segundo a doutrina espírita. E para explicar melhor essa questão de previsões, de predições, Kardec começa estudando justamente o mecanismo das previsões. No capítulo 16 da Gênese se chama Teoria da Presciência. O que é isso? Presciência, né? Presciência são 2 palavras juntas, né? Ciência significa conhecimento e pré significa antes. Então, presciência é eu saber algo antes dele acontecer, ou ao menos de eu saber que ele está para acontecer, né? Os itens 1 e 2 do capítulo 16 da Gênese, Kardec desenvolve um texto a esse respeito. Em vez de eu ler esse texto, eu vou propor uma maneira diferente, da gente analisar graficamente o que Kardec disse, pegando um resumo do que ele falou e de repente visualizando a gente consegue captar isso melhor. O que nós vemos aqui é a foto de uma estrada, né? Uma estrada bastante sinuosa, uma estrada que frequentemente nós temos que estar fazendo curvas para um lado, para o outro. Se a gente lembrar da nossa vida, a gente pode vê-la como uma estrada sinuosa, né? Frequentemente temos que fazer quinadas. Estamos tratando de um assunto, daqui a pouco aparece um outro, a gente tem que ficar fazendo curvas. Isso nada mais é do que oportunidades para nós aprendermos mais, evoluirmos mais. Então, temos aí uma estrada sinuosa e, pela sua característica, um carro que esteja andando nela, ou uma pessoa, eu representei aqui por esse carro, eu sei que ele está fora de escala, o carro está maior que a estrada, só quis botar ele maior para a gente visualizar mais, tá? Então, um carro que esteja dirigindo por aqui, ele não consegue ver muito além da estrada, porque ela é muito sinuosa, né? Então ele consegue ver um pouco à frente do que ele tem de caminho. Muito parecido com a nossa vida também, né? Devido a essa constante variação que nós temos nos nossos desafios e lições, nós tendemos a ver só um pouco do que ainda tem à nossa frente aí. E vamos levando a nossa vida e buscando o nosso aprendizado, nossa evolução, né? Muito bem. Nós conseguimos enxergar muito mais do que a pessoa que está no carro. Por quê? Porque nós estamos olhando a estrada de cima, estamos olhando a estrada do alto. Desse jeito, bastando passar os olhos aqui pela estrada, nós vemos muito do que aquela pessoa ainda tem para trilhar, sem que ela consiga ver isso, porque nós estamos olhando de uma outra perspectiva, né? De uma perspectiva mais elevada. Muito bem, vamos supor que esse carrinho, essa pessoa, esteja andando aí no caminho, né? E nós percebemos que mais à frente no seu caminho existe algum item, algum tema que ela precise ter atenção. Por exemplo, um obstáculo, uma pedra, e nós sabemos, conhecendo essa pessoa, que ela não tem muita experiência em passar por esse obstáculo, então seria bom nós avisarmos para ela redobrar a atenção desse obstáculo ali. Mas pode não ser algo só para ela, pode ser algo altruísta, né? Não só ligado a ela. Pode ser que tenha ali num canto, junto ali de uma árvore, uma pessoa precisando de ajuda. E se ela passar só cuidando do caminho, só cuidando do seu próprio caminho, ela não veja. No livro A Gênese, Kardec propõe o seguinte, que nós estamos olhando essa estrada do alto da montanha e ele propõe que nós possamos descer até aquele carro e avisá-lo. Vamos pensar num modelo mais tecnológico. Vamos supor que a gente tem um transmissorzinho de rádio, a gente aperta um botão e o que a gente falar, ele capta ali no rádio dele, né? Ele está ouvindo música ali no rádio, então a gente aperta um botãozinho e avisa. Olha, cuidado. Agora tu vai seguir adiante, vai contornar uma montanha. Veja que a gente não consegue ver a estrada inteira, né? Vai contornar aqui uma montanha, fazer uma curva à direita. Quando fizer uma curva à esquerda e a segunda à direita, vai ter alguma coisa para tu prestares atenção. Algum obstáculo ou alguma pessoa para ajudar. Vamos supor que a gente consiga dar esse aviso para ele. Ele, naquela hora, não está enxergando isso. Então ele pode ficar meio em dúvida, né? De onde é que veio isso?
E é importante que essa dúvida saudável aconteça, que ele analise, isso faz sentido? Bom, a estrada é cheia de curvas mesmo, pode ser que haja algo para eu prestar atenção mesmo. É uma análise crítica daquela mensagem que ele recebeu, não vai seguir essa mensagem cegamente. Vamos supor que ele captou essa mensagem e ficou antenado, ficou ligado a respeito disso. Aí ele segue seu caminho, né? Passa ali por trás da montanha, daqui a pouco ele aparece de novo. Quando ele está perto de chegar naquela curva direita, ele constata, realmente ali tinha um obstáculo para o qual eu não estava tão preparado assim, ou alguém que eu possa ajudar. O que ele pode constatar de início? Olha, recebi uma previsão do futuro aqui pelo meu rádio. Futuro era para ele, né? Quando ele estava aqui mais para trás na estrada, ele não tinha visto aquele obstáculo ou aquela pessoa, mas para nós era presente, porque a gente, estando do alto, já via. Vejam num exemplo super simples como é relativa essa questão de presente e de futuro, né? Nós olhando de cima já víamos claramente o obstáculo, então para nós é presente. Ele lá atrás na estrada não via, então para ele era futuro. Então Kardec aqui nos traz um modelo muito simples, essa questão de predição do futuro. Agora estendendo esse exemplo simples para a questão espiritual. Nossa vida, como nós já vimos, é uma estrada sinuosa, né? Muitas curvas para a gente fazer, muitos aprendizados, muitas variações. Um espírito de maior elevação moral e intelectual é como uma pessoa que esteja olhando a estrada do alto. E com isso, ela já consegue ter uma noção muito clara das tendências do que nós vamos enfrentar na nossa vida. Sempre lembrando que são tendências, porque depende o nosso caminho, a nossa estrada, das nossas escolhas. Então, alguém que tenha muita evolução moral e intelectual, conhecendo o que nós estamos fazendo no momento, e sabendo o que nós fizemos nos últimos séculos, nos últimos milênios, eles têm uma noção bastante clara do caminho que nós tendemos a seguir. E se dentro daquele caminho algum evento ele estiver acima do nosso alcance, acima da nossa capacidade de aprender e enfrentar, é possível que ele nos transmita a mensagem. Não vai precisar de um transmissorzinho de rádio, né? Vai ser uma ligação mental. Mentalmente ele manda um aviso, mentalmente nós captamos esse aviso, sem nenhuma conotação de mediunidade ostensiva. É aquela ideia que nos vem à mente, olha, que tal fazer isso? Por que não parar de fazer aquilo? Uma ideia que parece que veio do nada, né? O nada não cria nada. Foi uma dica, né? Uma sugestão. Por isso que se chama de um aviso oculto, não é algo explícito. Um aviso de algum espírito que nos queira bem, para evitar que a gente transponha algum obstáculo, né? Isso é, em linhas gerais, né, bem resumido, o que Kardec fala nos itens 1 e 2 do capítulo 16 do livro A Gênese. Ainda considerando esse capítulo aí, capítulo 16. Nos itens 13 e 4, Kardec faz mais algumas considerações que eu vou trazer alguns resumos, tá? Ele nos diz o seguinte: um espírito moral e intelectualmente mais evoluído pode abarcar, quer dizer, ter conhecimento pleno de até milhares de anos ao mesmo tempo. Isso requer muita evolução moral para a pessoa não ficar apavorada, não ficar triste, não ficar assustada, não se precipitar em dar avisos que não deveria. E também um conhecimento intelectual importante para conseguir processar tantas variáveis ao mesmo tempo. Mas eles não nos dizem tudo. Por que eles não dizem tudo, né? Os espíritos mais evoluídos moralmente e intelectualmente não nos contam tudo para não paralisar o trabalho que nos cumpre executar para nós progredirmos. Nesse caso, não conhecer o futuro constitui uma prova, um teste à nossa persistência, um teste à nossa vontade de aprender, um teste à nossa vontade de evoluir, um teste à nossa prática do bem, a nós e, acima de tudo, ao nosso semelhante. Imagine um exemplo bem simples. Uma turma de alunos, né, que vai para fazer uma prova no colégio, sabendo que junto com a prova vai vir o gabarito da prova. Então, eles vão chegar lá, vão sentar, vão receber a prova e o gabarito, pega a canetinha, transcreve o gabarito e sabe que vai tirar 10. Quantos deles iriam estudar para essa prova? Dado o estado evolutivo atual da humanidade da Terra, praticamente a totalidade não estudaria nada. Ou seja, não aprenderia nada, não fixaria conceito nenhum. Por isso que quando nós viemos aqui à Terra fazer as nossas provas, quer dizer, colocar à prova aquilo que nós nos dispusemos a evoluir, a aprender, não vem cola. Aquilo que estiver ao nosso alcance aprender para fazer, não vai vir dica nenhuma. Mesmo aqueles médiuns com aquele contato mais ostensivo com o plano espiritual, eles não vão receber cola daquilo que eles precisam aprender, vivenciar para fixar na sua consciência, no seu espírito. Isso é importante nós termos claro também. Pressentimentos nos indicam tendências, primeiro aspecto, e segundo, aquilo que nos cumpre fazer
não vai vir dica. Vai vir, sem dúvida alguma, boas energias, aquela torcida, né? Aquela vibração boa do nosso mentor espiritual, torcendo para que a gente aprenda de uma vez aquela lição. Isso vai vir sempre. Por isso a necessidade e o bem que a prece faz. Mas aquilo que a gente faz aquela prece, mas me dá uma luz, e a gente não consegue perceber uma intuição a respeito disso, isso é um aviso claro. Tu tens condição de aprender essa lição por conta própria. Então faz essa prova aí, porque essa não vai ter cola. Só vai vir dicas daquilo que estiver além da nossa capacidade. Isso para o nosso próprio bem, para a nossa evolução, né? Kardec ainda nos diz que em casos especiais, aqueles que nós falamos, né, que estiver acima da nossa capacidade, pode-se levantar uma ponta do véu, fazer uma pequena revelação, sempre com um fim útil e nunca para satisfazer a uma vã curiosidade. Então essa história da gente ler sorte, da gente ficar querendo dicas antecipadas daquilo que nós temos que aprender e vivenciar, não vai vir. E se vier, sempre pode ter algum espírito brincalhão querendo nos trazer, vamos desconfiar. A tendência de não ser uma informação precisa, uma informação confiável. Essa é a parte importante para nós entendermos, né? Nós não temos que depender das dicas do mundo espiritual. Foi esse contato com o plano espiritual que Moisés proibiu, tantas vezes referido isso, né, naquela citação do Deuteronômio, no capítulo 18, lá do Velho Testamento. Essa dependência do mundo espiritual é que Moisés proibiu. Ele se mantinha em contato com o mundo espiritual de uma maneira saudável. Se chamava isso de profetizar. A palavra profeta, na sua origem, significa porta-voz. Isso é que significa a palavra grega profetês. Então, profeta é um porta-voz, é alguém que traz uma mensagem de outra pessoa. Isso Moisés fazia amplamente, né? Então, tanto Moisés, primeira revelação, como Jesus, segunda revelação, quanto o Espiritismo, a terceira revelação, elas nos orientam a não ficarmos dependentes de receber dicas do mundo espiritual e nos orientam a fazermos uma boa ligação com o plano espiritual, pela prece e pela prática do bem. Continuando. Nós já tínhamos falado antes que há dois tipos de pressentimentos, né? Agora vamos começar a desenvolver isso um pouco mais. No Livro dos Espíritos, primeira obra da codificação, na questão 522, a espiritualidade nos traz algumas dicas a esse respeito. Eles nos dizem que tem dois tipos de pressentimentos. Um deles são conselhos íntimos e ocultos de um espírito que nos quer bem. Nesse caso, o pressentimento é sim uma influência de uma inteligência, de um espírito que não somos nós. Então, por uma ligação mental, o cara irradia um pensamento para nós, olha, pensa em fazer aquilo, ou considera o benefício de parar de fazer tal coisa. Isso é uma ligação mental, então uma influência de uma inteligência externa, sem conotação de mediunidade ostensiva. Isso é porque nós somos espíritos e emitir e captar pensamentos são propriedades de qualquer espírito, encarnado ou desencarnado. Então, tem um pressentimento que é uma influência de uma inteligência externa, mas nem todo pressentimento é assim. Também pode ser a voz do instinto de uma etapa do plano reencarnatório, que todos nós temos, quando essa fase, essa etapa, estiver próxima de ocorrer. Nesse caso é um processo anímico. O que significa anímico? Anímico é o contrário de mediúnico. Anímico vem do latim anima, que significa alma. É um processo de conclusão que nós chegamos por conta própria. Todos nós, ao virmos aqui para a Terra, tivemos um planejamento prévio do que nós tenderíamos a passar por aqui para aprender as lições necessárias àquela etapa, né? Muitas vezes nós ou participamos desse processo ou pelo menos ficamos sabendo das etapas principais desse processo. Depende da nossa maturidade espiritual, né? Quanto mais evoluídos moralmente estivermos, moralmente e intelectualmente, mas especialmente moralmente, mais nós vamos poder atuar no nosso planejamento reencarnatório. Sabendo das etapas principais do nosso planejamento reencarnatório, pode ser que quando estivermos perto de vivenciar aquela etapa, nos venha uma certa lembrança. Porque quando nós reencarnamos, todo esse contato mais ostensivo com o plano espiritual, ele fica um pouco limitado, justamente para nós podermos manter o foco no que nós temos que aprender, na nossa prova dessa encarnação, né? Mas pode vir alguma lembrança dessa etapa, especialmente quando ela estiver perto de acontecer. Só que ela não vai vir na forma de uma lembrança, já que ainda não aconteceu, né? Vindo aquela intuição, olha, parece que vai me acontecer tal evento agora, já que não aconteceu ainda, vai nos vir na forma de um pressentimento, e não de uma lembrança. Já que para nós ainda não aconteceu, né? Mas lembrando, para os espíritos mais evoluídos, que eles estão olhando a estrada de cima, para ele é plenamente presente. Para nós é que parece futuro, né? Como nós vimos, muitos dos pressentimentos são mensagens, são
transmissões de pensamento de espíritos que querem o nosso bem. Se são transmissões de outras inteligências, é importante a prática da nossa boa sintonia mental. O que significa isso, né? Nós falamos lá no início sobre o carro e com o seu radinho lá, ele recebeu uma mensagem, um aviso, né? Se eu gosto de um determinado tipo de música, eu tenho que sintonizar o rádio do meu carro ou da minha casa numa emissora que toca essa música. Se eu colocar o meu rádio em outra emissora, eu não vou ouvir essa música, né? Da mesma forma, são os nossos pensamentos. Se eu quero receber boas mensagens, quero receber intuições ligadas ao bem, eu tenho que sintonizar a minha mente, o meu radinho mental, também em vibrações ligadas ao bem. É fundamental. Eu só vou conseguir internalizar, perceber as irradiações ligadas ao teor vibratório que eu esteja naquele momento. O que é esse teor vibratório? É aquilo que eu penso, aquilo que eu digo e aquilo que eu faço. E esses três determinantes vão implicar a minha companhia espiritual, tanto a encarnada como a desencarnada. E são os pensamentos dessa companhia espiritual que eu vou conseguir captar. Então a boa sintonia, me manter na prática do bem, me ligar à prece, me ligar à espiritualidade superior através da prece, vão me qualificar, vão sintonizar o meu radinho mental para captar boas mensagens. Aí nós pegamos novamente o livro dos médiuns, ainda no capítulo 15, que nós falamos no início, em que se fala sobre tipos de médiuns, né? No item 182, Allan Kardec está falando sobre a inspiração. A inspiração, assim como o pressentimento, são tipos de intuições. Então, raciocínios, em termos do processo, que se apliquem à intuição, também se aplicam a pressentimentos e a inspirações. Kardec define a inspiração como sendo uma intuição mais sutil, de forma que a gente nem consiga diferenciar. Será que essa ideia, eu cheguei à conclusão por conta própria ou foi alguma influência externa, né? Isso Kardec chama a inspiração. Kardec fala sobre a inspiração do seguinte, então. A inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam para o bem ou para o mal. Porém, procede principalmente dos que querem o nosso bem e cujos conselhos, muito a miúde, ou seja, com muita frequência, cometemos o erro de não seguir. O que Kardec nos está dizendo aqui? Os nossos pressentimentos, as nossas intuições, as nossas inspirações, muitas vezes vêm de outros espíritos. Só que a gente tem que processar essa inspiração, essa intuição. Se vem algum conselho querendo o nosso bem, em prol do nosso bem, é bom nós analisarmos isso e, se tivermos vontade, mudarmos o nosso rumo. Uma comparação super simples. Uma criança correndo em um piso escorregadio e molhado. Vamos lembrar, o que é o pressentimento? É uma tendência, né? Se tem uma criança correndo num piso molhado escorregadio, a tendência dela é tomar um tombo e cair, né? E o que um adulto, um responsável por ela, vai dizer ali? Olha, para de correr nesse piso, ele está molhado, tu vai acabar caindo, né? Então a criança já foi avisada. Ela pode parar de correr, ou então ela pode continuar correndo. Numa dessas ela escorrega e toma um tombão. Foi culpa do adulto lá, responsável, que não ficou segurando ela o tempo inteiro? Nós não temos que praticar a superproteção, né? A pessoa tem que ter uma liberdade para tomar suas conclusões. Ela foi avisada, seguiu, persistindo naquele erro e caiu. Estendendo da criança encarnada para as crianças espirituais que volta e meia nós acabamos sendo, né? Nós estamos tomando alguma atitude e vem aquele pensamento, não precisa ser uma voz que a gente ouça, nem todo mundo tem clara audiência, mas é aquele pensamento que nos vem, olha, por que a gente não para de fazer isso? Ou então, por que não fazer determinada coisa? A gente pode analisar esse pensamento e mudar o nosso rumo, ou então ignora e segue adiante. Persiste no erro, quebra a cara, e aí vai fazer o quê? Culpar o meu anjo guardião? Porque ele não ficou me protegendo de tudo? Isso é livre-arbítrio, liberdade de escolha. Só que junto com o livre-arbítrio vem a responsabilidade pelos nossos atos, né? Eu escolho fazer algo e vou ser responsável por isso. Responsável vem de responder, né? Eu respondo pelos atos que eu escolho. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos traz dicas através do nosso anjo guardião, nos trazendo inspiração. Cabe a nós captar isso, né? Kardec ainda nos diz, sob esse aspecto, quer dizer, o aspecto da inspiração, da intuição, pode-se dizer que todos são médiuns, porquanto não há quem não tenha seus espíritos protetores e familiares a se esforçarem por sugerir aos protegidos salutares ideias. Vamos raciocinar a respeito disso. Sob o aspecto de inspiração, de intuição,
todos podem ser considerados médiuns, porque nós somos espíritos. Não deixamos de ser espírito quando nós reencarnamos. Então nós ainda estamos sujeitos a emitir e receber pensamentos. Mas mediunidade chamada ostensiva, nem todos têm. Isso tem que ter uma preparação no nosso próprio organismo. Análogo, por exemplo, à questão da força física. Tem pessoas que nascem com uma constituição física, né, nossa programação genética, uma constituição física forte. Ou então nascem com o sentido da visão muito aguçado, ou da audição. Da mesma forma, no nosso organismo vai vir ou não vir programada a habilidade de nós termos contato ostensivo com espíritos, que nós chamamos de mediunidade ostensiva. Aquela habilidade de a pessoa perceber claramente que tem uma outra inteligência lhe transmitindo uma mensagem. Isso nem todos têm, tem que ter a programação no seu organismo. Mas a capacidade de nós recebermos intuições, de nós recebermos inspirações e pressentimentos, porque o pressentimento é uma intuição, essa todas têm. Então, é bom nós termos claro isso, né? Porque a gente ouve muito essa, todos são médiuns, quer dizer que todo mundo vai sair vendo e ouvindo espírito? Nada disso. Aposto que todo mundo aqui já teve alguma ideia que veio assim à sua cabeça aparentemente do nada, né? O nada não cria nada. Alguma inteligência nos sugeriu esse pensamento, né? Nessa questão da intuição é que todos podem ser considerados médiuns. Kardec ainda nos diz: se todos estivessem bem compenetrados, ou seja, bem convencidos desta verdade, ninguém deixaria de recorrer com frequência à inspiração do seu anjo de guarda, nos momentos em que se não sabe o que dizer ou fazer. Se todos nós entendêssemos que nós podemos receber boas inspirações, isso que Kardec nos diz, né? Nenhum de nós deixaria de elevar o nosso pensamento. Quer dizer que basta eu elevar o meu pensamento, pedir ajuda para o meu anjo de guarda e vai vir a solução de todos os meus problemas? Nós já vimos que não, né? Aquilo que nos compete fazer, aquilo que nos compete aprender pelo nosso esforço, não vai vir colar na prova. Mas só o fato de nós elevarmos o nosso pensamento ao nosso anjo de guarda, a Jesus, a Deus, só essa elevação de pensamento, que em essência é a função da prece, só isso aí já vai nos tirar a sintonia de más influências, de pensamentos de alguém que temporariamente é imaturo, inconsequente e possa querer nos soprar alguma ideia que nos faça mal. Porque é aquela história da sintonia do radinho, né? Se eu quero receber boas mensagens, tenho que sintonizar o meu rádio mental no bem. Porque do contrário, o que eu vou fazer? Vou ligar o rádio numa emissora que toca música que eu tenho pavor e vou botar o volume todo e ficar reclamando: mas que música chata. Peraí, mas eu coloquei o rádio ali naquela emissora, né? Então, hora da gente mudar o nosso rádio mental para a sintonia com o bem. Pode até ser que na nossa elevação de pensamento nós consigamos captar melhor alguma inspiração que o nosso anjo guardião nos traz. Mas e se não vier? Kardec nos diz: se nenhuma ideia surge, é que é preciso esperar. Podemos estender o raciocínio. Se nenhuma ideia surge, é porque ainda aquilo que nós estamos vivenciando é a nossa parte da lição, aquela que não vai vir cola. Então vamos fazer essa prova com o máximo de empenho para passar essa prova, quer dizer, aprender a lição necessária e seguir adiante da nossa vida, sem ficar buscando dependência do plano espiritual para qualquer coisa que nós vivenciemos. Essa é a parte importante, né? Um contato saudável com o plano espiritual é esse: elevação de pensamento, recepção de boas energias, e naquilo que estiver fora do nosso alcance, aquilo que é preciso uma intervenção externa, nós tendemos a receber também inspirações, intuições e pressentimentos. Ainda sobre essa questão da prática da boa sintonia, na questão 524 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz um comentário muito interessante que nos permite chegar a algumas conclusões importantes sobre essa questão. Kardec nos diz assim: os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, mediante a voz da consciência que fazem ressoar em nosso íntimo. Veja que é um processo sutil, não é aquela coisa ostensiva, tem que fazer isso porque eu estou mandando. É uma voz da consciência que ressoa no nosso íntimo. Como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância, outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo-se das pessoas que nos cercam. Vejam aí um acréscimo de misericórdia divina. Uma pessoa que esteja temporariamente triste, revoltada, com o seu radinho mental vibrando em uma frequência mais triste, é capaz de ele não conseguir captar aquela ideia, aquela sugestão do seu anjo guardião. Se aquele conselho for realmente necessário, e se a pessoa já conquistou isso, o que pode acontecer?
Em vez da inspiração vir para o seu protegido, a inspiração pode vir para algum amigo do seu protegido. Se aquela pessoa estiver em uma vibração mais elevada, ela vai receber uma inspiração, uma intuição, um pressentimento destinado àquele seu amigo, e o cara vai ir lá falar: cara, que tal parar de fazer aquilo? Ou então, cara, que tal começar a fazer isso? Aí vai ser um encarnado falando, aí de repente a pessoa consegue captar melhor a ideia. Vejam um acréscimo de bondade da providência divina, né? Vamos virar o sentido desse vetor de auxílio aí. Em vez de a gente pensar que pode alguém vir nos trazer algum conselho, vamos nós praticar a boa sintonia pela prática do bem e pela prece, para nós sermos aquele amigo que pode trazer um bom conselho, uma boa inspiração para aqueles que estão à nossa volta. Mas isso vai acontecer se nós estivermos nessa boa sintonia, né? A gente só capta aquilo que nós estivermos também irradiando. Aquilo que eu estiver, aquela vibração que eu estiver sintonizado, também vai ser naquela vibração que vão vir as mensagens. Então vejam que esse é um processo também altruísta, não só egoísta, né? O que é altruísta? Altruísta, a primeira parte da palavra altru nos lembra outro, né? Então o altruísmo é aquele que se preocupa com o outro, com o seu semelhante. Então a prática da boa sintonia não faz só bem para mim, ela me qualifica a fazer o bem a muita gente. Interessante e bonito, né? Uma questão a respeito de pressentimentos. Devemos crer em todo e qualquer pressentimento? Quaisquer perguntas, né, com expressões muito absolutas, como todo, nenhum, nunca, sempre, já temos que desconfiar, né? Mas vamos ver o que a doutrina espírita nos traz de orientação a esse respeito. No livro dos Médiuns, na sua segunda parte, no capítulo 10, Kardec faz uma série de análises sobre tipos de mensagens. Mensagens sérias, mensagens fúteis, tipos de mensagens que se pode receber. Não só por psicografia, tá? Estamos falando também na intuição, aquela ideia que nos vem aparentemente sem nenhuma fonte conhecida. No item 136 do capítulo 10, Kardec nos diz assim: nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Há muita coisa que eles ignoram, quer dizer, que eles não sabem, e sobre que podem enganar-se de boa fé. Vamos analisar isso aí. Nós vimos no comecinho da nossa apresentação aquela foto da estrada, né? Nós estávamos olhando a estrada de cima e conseguimos ver boa parte dela. Mas tinha um trechinho lá atrás de uma montanha que a gente não conseguia ver. Ali não conseguiria dar dica nenhuma para a pessoa a respeito do que está ali atrás da montanha. Qualquer coisa que eu dissesse seria algo que não está no meu conhecimento pleno. Pois bem, da mesma forma, tem espíritos que já estão com uma evolução um pouco maior, mas ainda assim não tem pleno conhecimento de tudo. Então, mesmo com uma boa intenção, eles podem nos trazer alguma mensagem que não é plenamente o que nos serve naquele momento. Essa é importante nós termos claro na mente. De novo, não ficarmos dependendo cegamente do plano espiritual. Nós estamos encarnados para tomar medidas aqui dentro do plano físico, para evoluirmos aqui, com as lições que nós aprendemos aqui. E aí vem a parte importante que Kardec nos diz. Por isso é que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam de contínuo, ou seja, nos recomendam o tempo todo, que submetamos todas as comunicações ao crivo da razão e da mais rigorosa lógica. Kardec nos diz aqui o seguinte: espíritos realmente superiores, realmente evoluídos, não vão se chatear se nos transmitirem alguma intuição e nós buscarmos analisar essa intuição. Não é com incredulidade, mas com critério, com a razão e com a lógica. Se nós recebermos algum tipo de intuição e junto com essa intuição vier, não pode duvidar de mim, hein? Muito cuidado. Tomem cuidado que esse tipo de intuição tende a ser de um espírito ainda imaturo, já que ele está buscando fazer exigências de que nós acreditemos cegamente. Foi isso que Moisés proibiu, vamos lembrar disso, né? Um contato responsável, plano espiritual, sempre foi feito. E não tem nada de negativo nisso. Então, todas as mensagens, todas as intuições que nós recebamos têm que ser analisadas antes de nós seguirmos. Não é a mesma coisa com o plano físico? Chega uma pessoa qualquer, mesmo um amigo nosso: cara, eu acho que eu devia fazer aquilo. Ah, tá legal, vou sair fazendo. Sem nem pensar: ah, mas o cara que disse. E daí? Eu tenho que analisar, eu tenho responsabilidade sobre os meus atos. Eu conduzo o volante do meu carro, que é o carro da minha vida. Eu tenho a responsabilidade de trilhar aquela estrada. Não é a outra pessoa, não é o espírito que me inspirou. Aquilo está sob minha responsabilidade. Então eu tenho que analisar previamente. E sobre a confirmação dos pressentimentos, né? Às vezes parece que se confirma, às vezes parece que não. Como é que nós podemos estudar a respeito disso dentro da
doutrina espírita. Voltamos aí a Gênesis, no capítulo 16, que fala sobre a presciência, né? Saber antes de acontecer. No item 7, Kardec nos traz umas orientações interessantes sobre isso. Ele diz assim: atravessando o pensamento o espaço, como os sons atravessam o ar, um sucesso que esteja no pensamento dos espíritos, que trabalham para que ele se dê, ou nos dos homens cujos atos devam provocá-lo, pode formar uma imagem para o vidente. Isso se a pessoa tem essa habilidade de captar um pensamento e convertê-lo numa imagem, né? Pode vir simplesmente uma ideia, um pensamento. Mas, como a sua realização pode ser apressada ou retardada por um concurso de circunstâncias, ou seja, uma série de fatos trabalhando em conjunto, este último, o vidente, né, vê o fato sem poder, todavia, determinar o momento em que se dará. Aí já vem mais uma dica importante. Recebendo alguma intuição, alguma previsão, dando dia e hora para acontecer, desconfiem. Por quê? O que o pressentimento nos traz? Nós já falamos várias vezes, né? Pressentimento está ligado com tendências, não com certezas. Está ligado com tendências porque aquilo que nós fazemos, aquilo que as outras pessoas do mundo fazem, podem acelerar ou podem atrasar ou mesmo inviabilizar alguma tendência do que estava para acontecer. Então não tem essa questão de dia e hora determinado, seja por que for que nós recebamos de ideia. Isso é a parte do livre-arbítrio, né? A nossa liberdade de escolha pode acelerar algo de bom que venha acontecer a gente, e se nós tomarmos decisões tristes, pode atrasar ou até inviabilizar algo que tendia a acontecer. Kardec ainda nos diz: não raro acontece que aquele pensamento não passa de um projeto, de um desejo, que se não concretiza em realidade, de onde os frequentes erros de fato e de data nas previsões. Vamos fazer um exercício didático, mais um aqui. Vamos supor que a gente trabalhe numa empresa, aí está andando no corredor da empresa lá, e vê duas pessoas da área de recursos humanos conversando. Aí uma delas fala: seria tão legal se a gente conseguisse levar todo o pessoal da empresa aqui para um hotel fazenda, para a gente fazer uma confraternização. Aí a pessoa passou pela conversa, ouviu metade, temperou um pouquinho mais com aquilo que ela achou que ouviu, ou aquilo que ela quer ouvir também, e chega a espalhar para todo mundo: galera, vai todo mundo para o hotel fazenda, vamos fazer uma festa e tal. Não era nada disso. Era uma ideia, era um projeto, um desejo, quem sabe um sonho da pessoa lá, e que a gente ouviu pela metade, acrescentou mais alguns desejos nossos e transformou numa ideia, num fato como se estivesse já sacramentado. É assim que muitas vezes pode acontecer, tanto boatos quanto um boato, digamos, mediúnico, né? Algum espírito transmite um pensamento para a gente, se nós estivermos no mesmo teor vibratório, ele pode transmitir um pensamento de algo que ele deseja e nós captarmos esse pensamento. Porque cada vez que nós pensamos, queiramos ou não, qualquer coisa que a gente pense é irradiada no espaço, através de um veículo chamado fluido cósmico, ou fluido universal. Assim como o som usa o ar para se transmitir. Da mesma forma, né? Quando eu falo alguma coisa, não tem mais jeito de eu pegar de volta o som. Foi transmitido pelo ar. Quando eu penso alguma coisa, foi irradiado no fluido universal. Se eu captar esse pensamento e transformar esse pensamento em certeza, vou cometer erros. E qual foi o primeiro erro? O primeiro erro foi eu captar esse pensamento e não analisar criticamente esse pensamento. Sempre isso. Sempre é a questão da análise, segundo a lógica, segundo a razão, seja do que for que nos vier de ideias. Sobre essa questão de pressentimentos negativos, chamados pressentimentos negativos, né? Em diálogo fraterno a gente ouve isso com frequência. Parece que só me vem ideia ruim, só me vem previsão ruim, a maioria nem acontece, mas por que só me vem esse monte de ideia ruim? Vamos analisar essa questão da tal da ideia ruim. Um pressentimento negativo, nem sempre ele é tão negativo assim, porque a ideia de um pressentimento de algum problema serve para ele não acontecer. Às vezes a gente está saindo do trabalho ou se deslocando na via pública e vem aquela ideia: toma cuidado, presta atenção, evita algum acidente. Então a gente vai andar na via pública, vai tomar a nossa condução ou pegar o nosso carro com um pouco mais de atenção. Realmente eu estava meio distraído, daqui a pouco posso evitar algum problema, né? Já que veio aquele toque: se liga, presta atenção. O pressentimento negativo, o pressentimento de alguma coisa que tende a acontecer de ruim, serve para ele não acontecer. Ou então a gente, estou com um pressentimento que vai acontecer um acidente. Aí, acontece um acidente. Que legal. Não, o pressentimento serve para não acontecer. Pressentimento de algo negativo, né? Mas essa história do pressentimento negativo recorrente, que não para de vir só ideia ruim, para isso eu vou sugerir a leitura do livro Estude e Viva, de autoria de Emmanuel e André Luiz.
trazido pela mediunidade de Chico Xavier e Valdo Vieira. Tem um capítulo aqui falando sobre influenciações espirituais sutis, em que, essa é uma mensagem de André Luiz, né? André Luiz nos fala sobre alguns sintomas que a gente pode ter, que nos podem pensar, considerar a hipótese de algum espírito estar nos trazendo ideias ruins. Mas por que ele nos traz ideias ruins? Porque ele é malvadão? Não, porque eu comecei a vibrar, sintonizar o meu radinho numa vibração de tristeza, de revolta, de ódio, de rancor, de remorso. E é claro, os pensamentos que têm o mesmo teor eu vou começar a captar. Então sempre começa com a nossa atitude, com a nossa sintonia. Sempre começa por aí. Mas fica a sugestão da leitura do Estude e Viva, né? Todo o livro, né? Mas em particular o capítulo Influenciações Espirituais Sutis. E a respeito dessa questão de sempre nos vir ideias ruins, o que nós temos a considerar a respeito disso? Primeiro ponto básico, fundamental: jamais ficamos desamparados pelos espíritos que trabalham pelo nosso bem. Jamais. É importante ter isso claro na nossa mente. É bom nós internalizarmos esse conceito para quando a gente se entristecer, se chatear, ter isso bem internalizado para lembrar: peraí, eu não estou sozinho, não estou largado no mundo. O meu espírito protetor, meu anjo de guarda, vai estar ligado a mim. Ele vai estar o tempo inteiro colado em mim aqui, mesmo que eu não veja? Não. O anjo de guarda não é guarda-costa, é diferente. Mas pelo pensamento, ele sempre pode nos trazer boas energias e boas inspirações. Só que eu tenho que sintonizar com isso, né? Tá revoltado, achando que eu não presto, que o mundo não presta, esperar receber mensagens angelicais, elas podem até vir, mas meu radinho não pega, né? Não sintonizou. Nunca estamos desamparados por quem quer o nosso bem. Pela manutenção do nosso foco elevado de pensamentos, né? Especialmente pela prática do bem e pela prece, sempre recebemos seu auxílio. Vamos receber as soluções de todos os nossos problemas, né? Já vimos que não. O que compete a nós fazer, nós temos que nos virar para aprender. Só que esse nos virar vai vir com boas energias e com a torcida, com a vibração do nosso anjo guardião. E aí eu pego um exemplo a respeito disso, de um texto sobre isso, na Revista Espírita, de março de 1864. A Revista Espírita foi uma publicação mensal mantida por Allan Kardec desde o ano seguinte ao lançamento de O Livro dos Espíritos até a sua desencarnação, em 1869. Mas mesmo depois, seus colegas, né, colaboradores, continuaram a edição da revista. Especificamente, num artigo lá na revista de março de 1864, Kardec nos diz o seguinte: se os espíritos inspiram de maneira oculta, é para deixar ao homem o livre-arbítrio e a responsabilidade de seus atos. Já falamos sobre isso, né? Se receber inspiração de um espírito mau, pode estar certo, e esse certo aqui foi grifado no texto original, pode estar certo de receber ao mesmo tempo a de um espírito bom, pois Deus jamais deixa o homem sem defesa contra as más sugestões. Cabe a ele, cabe à pessoa, pesar e decidir conforme a sua consciência. Então essa questão de só estou recebendo um pensamento ruim, já podemos descartar completamente essa hipótese. Vem algum pensamento ruim para minha mente? Pois bem, meu anjo guardião também está me trazendo pensamentos bons. Qual é o que eu vou internalizar? Qual é o que eu vou captar? Aquele que estiver mais afim com a minha vibração. Aquele que estiver mais afim com o que eu penso, com o que eu falo, com o que eu faço. Nós nunca estamos desamparados pelo nosso anjo guardião. Ah, mas eu não estou conseguindo sair desse processo. Tudo bem, hora de nós buscarmos ajuda. Daqui a pouco o meu radinho de casa ou do carro emperrou numa emissora, né? O que eu tenho que fazer? Levar para assistência técnica, para ele começar a captar de novo todas as emissoras lá. Se eu estiver numa tristeza crônica, numa vibração de raiva crônica, recebendo um monte de inspirações ruins, hora de eu buscar minha assistência técnica, meu tratamento integral, meu tratamento médico, tratamento espiritual também. Porque o tratamento espiritual, a vinda aqui ao centro espírita ajuda demais, mas nunca ela substitui o atendimento médico. Então, posso vir aqui no centro espírita, posso fazer o estudo em grupo que nós temos aqui, da doutrina espírita, mas tenho que também ir no médico, ir no psicólogo, ir no psiquiatra, para buscar acabar com essa má sintonia. Não tem nada de errado, não tem nada de vergonhoso. Sou eu buscando a minha assistência técnica, porque todos nós merecemos a felicidade. E temos que nos tratar integralmente, já que nós somos espíritos encarnados. Tratamos a parte espiritual aqui e tratamos a parte física, a parte fisiológica do organismo físico no médico. Tratamento integral. Se eu não estiver saindo dessa sintonia triste, hora de buscar ajuda. Importante termos esse conceito em mente, né? Fica então, para finalizar,
a sugestão de nós fazermos o nosso futuro. Nós não temos que depender de nenhuma pessoa encarnada e nenhuma pessoa desencarnada para construir a nossa felicidade. Nós temos que construir o nosso futuro, fazer o bem da melhor forma que estiver ao nosso alcance e sempre buscar melhorar essa forma para fazermos com maior amplitude ainda o bem. Aí eu trago uma frase, talvez do maior divulgador, né? Não gosto muito de fazer concurso de quem é o mais, quem é o menos, mas um dos grandes divulgadores da mensagem de Jesus, que é Paulo de Tarso. A primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, talvez seja um dos textos mais famosos dele, em que ele fala: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não praticar a caridade, se eu não tiver amor, sou como o metal que retine ou o sino que toca. Falando sobre a necessidade e a importância da caridade, acima mesmo até da fé e da esperança, né? Esse é o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. E ali tem um versículo 9, que fala muito sobre o que nós estudamos hoje. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. O que nós podemos pegar daqui? Em parte conhecemos. A nossa ciência da Terra tem os seus limites. Por que tem limites? Pela própria limitação intelectual e também moral dos seus habitantes. Então a ciência não explica tudo. Então nós não temos que ficar ativos apenas à vida material, à vida terrena, porque a vida existia antes da gente estar aqui e vai continuar existindo depois, né? Já que nós em parte conhecemos. E da mesma forma, em parte profetizamos. Nós já falamos sobre profetizar, né? O profeta significa um porta-voz. Mas a nossa conexão, nossa ligação com o plano espiritual é limitada também. Por quê? Pelo mesmo motivo do conhecimento da ciência. Pela nossa limitação moral e intelectual. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Não vamos viver uma vida totalmente ligada a valores terrenos. Mas não vamos ficar esperando que o plano espiritual nos traga tudo de solução para a nossa vida. Por quê? O que nos compete aprender, nós é que temos que conquistar por conta própria. Em parte conhecemos. Então vamos ter máximo empenho para fazermos o que estiver ao nosso alcance, pelo nosso próximo e por decorrência para nós mesmos. Em parte profetizamos. Vamos ter máxima elevação de pensamento para recebermos com precisão as boas inspirações do alto quando elas nos forem necessárias. O que eu tinha de estudo para compartilhar a esse respeito é isso. Sugiro fortemente a leitura das obras que foram referidas aqui. Nós vamos apresentar em seguida as referências bibliográficas. Sugestão então é anotar os trechos de livros que foram trazidos, né? E depois buscar aqui na biblioteca, por empréstimo gratuito, ou na livraria, se tivermos condição, e fazermos o estudo dessas obras. E também temos, logo mais aqui às 6h30, o grupo de estudos para estendermos esse entendimento da mensagem de Jesus, explicada em mais detalhe pela doutrina espírita. Agradeço a todos imensamente pela atenção, pela paciência, e para nós agradecermos a toda a proteção que tivemos aqui, convido a todos a nós nos unirmos em prece. Então quem quiser, para não se distrair, não se dispersar com o ambiente, pode fechar os olhos. É hora de nós falarmos do nosso mundo íntimo com o nosso Mestre Jesus, com o nosso anjo de guarda. Então é bom que nós mantenhamos máximo foco e atenção. Vamos imaginar a figura do nosso Mestre Jesus, iluminado como sempre, sorrindo para nós, de braços abertos, vindo ao nosso encontro e nos dando um abraço muito carinhoso, nos transmitindo todas aquelas vibrações de paz, de saúde, de esperança, de resignação, de perdão, de auto-perdão, e imersos nesse mar de energias superiores. Vamos dizer, querido Mestre Jesus, muito te agradecemos pela oportunidade que tivemos hoje de estudarmos um pouco mais dos teus ensinos. Agradecemos também pela espiritualidade e pelos trabalhadores dos dois planos aqui do Grupo Espírita Caminho da Fé, pela oportunidade que nos deram, pela proteção que nos devotaram e pelas boas inspirações que nos trouxeram. Te pedimos, Mestre, que entregue dobrado, multiplicado, todo o bem que nos devotaram nesse encontro de hoje. Ainda no teu abraço, Mestre, vamos convidar que também estejam participando desse abraço todas as pessoas que estejam sentindo qualquer tipo de dor física ou moral, desde a pessoa internada num leito hospitalar até aquela pessoa que, mesmo aparentemente tão feliz pelas posses materiais, sabe no seu íntimo
que ainda guarda dores, muitas lições a aprender. Que todos eles estejam junto de nós nesse grande abraço. Que todos que estejam temporariamente privados da sua liberdade recebam esse abraço e essa esperança de que tudo é transitório na nossa vida. Que esse abraço também abranja os governantes da nossa cidade, estado, país, de todos os lugares do mundo. Que o teu abraço transmita boas inspirações para a administração e construção das leis do nosso mundo. Trazemos também com o teu abraço todos os nossos amigos, familiares, e queremos que tu abraces, Mestre, todos aqueles com quem temporariamente nós nos desentendemos, para que nesse abraço nós começamos a fazer uma ligação, uma corrente de paz, de perdão e de auto-perdão. Obrigado por tudo, Mestre Jesus. Fica conosco e que nós também tenhamos vontade, foco e fé e determinação para sempre, em todos os momentos da nossa vida, também ficarmos contigo. Assim seja.